Olá você! Tudo bem? Alguns alunos chegam para mim e dizem assim: professor, eu peguei uma genealogia, uma coisa imensa, um cheio de cruzamentos, cheio de descendência, cheio de ascendência. Professor, qual a maneira mais simples de identificar se o caráter em estudo é dominante ou se o caráter em estudo é recessivo? Esse é o assunto da nossa aula. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Após a vinheta, Heredogramas! Com você! Vem comigo! Ok, vamos então iniciar a nossa aula sobre heredogramas. Já pegou o seu biomap? Já está com ele em mãos? Então, lápis e papel que vamos iniciar. Heredogramas são representações diagramáticas. E qual a finalidade dessas representações diagramáticas? Fazer a análise de genealogias. Então, nosso objetivo é analisar genealogias. Professor, o que significa genealogias? Cruzamentos, transferência de características envolvendo famílias. Então é isso aí de que se trata a genealogia dentro de um heredograma. Primeira coisa que temos que analisar sobre o estudo de heredogramas são os símbolos, a simbologia utilizada. Claro, na nossa tabelinha aqui, no nosso gráfico aqui, não temos representados aí todos os símbolos que são utilizados a nível de heredogramas, mas temos aqui os principais. Todo indivíduo quadrado em heredograma representa indivíduo de sexo masculino, assim como todo indivíduo redondo, redondinho, a bolinha, significa então indivíduo de sexo feminino. Você pode encontrar também esse símbolo masculino e feminino no heredograma sendo representado pelos símbolos de masculino e feminino utilizados na mitologia grega. O símbolo masculino na mitologia grega é uma bolinha com uma setinha para cima. O símbolo feminino, uma bolinha com uma cruzinha para baixo, ok? Mas é muito comum você encontrar assim, quadrado para masculino e redondo para feminino. Sexo indeterminado. Esse losango aqui significa sexo indeterminado. O que isso quer dizer, professor? Não importa para o heredograma se é menino, se é menina, ok? Indivíduos pintados no heredograma, eles representam a característica que está sendo estudada. Essa é a referência. Todos os indivíduos pintados, símbolos cheios no heredograma, estão representando a característica que está sendo analisada, que está sendo estudada dentro da genealogia. Isso é convenção. Se eu tenho um indivíduo de sexo masculino ligado a um indivíduo de sexo feminino por um segmento de reta, isso está indicando casamento, isto está indicando uma situação de cruzamento. Se a linha for dupla, então o cruzamento é consanguíneo. O que é um cruzamento consanguíneo, Billy Paul? O cruzamento consanguíneo é o cruzamento que está ocorrendo entre indivíduos onde há grau de parentesco. Tá certo? Você pode ter aí, em animais é comum você ter um cruzamento de pai com filha, ou de mãe com filho, ou os irmãos entre si. Sendo na espécie humana, pode ocorrer casamento consanguíneo até ao nível de primos. Não é isso mesmo? Mas a consanguinidade no heredograma é definida por uma linha dupla ligando o casal cruzante em questão. Aqui eu tenho um casal e a ligação com um filho, tá? Aqui eu tenho a irmandade. Da esquerda para a direita eu tenho aqui o primeiro filho, o segundo filho e o terceiro que foi uma filha, ok? Ordem de nascimento. Aqui é uma família completa. Gêmeos univitelínicos, o diagrama é desse tipo aqui, e os gêmeos fraternos ou bivitelínicos, geneticamente diferentes, é essa situação gráfica aqui. Esses são os símbolos mais usuais utilizados dentro de heredogramas. Exemplo, então nós temos aqui um exemplo de uma genealogia clássica, onde podemos ver aqui, ó,
ok? Algarismos romanos no heredograma significa a geração, indica a geração. Então eu tenho aqui geração 1, tenho aqui geração 2, geração 3 e geração 4. Okay? Os números arábicos, como estão aqui, ó, 6, 7 e 8, indica o indivíduo que está presente dentro do heredograma. Indivíduos pintados, símbolos cheios, está representando os indivíduos que possuem a característica que está sendo analisada, a característica que está sendo estudada dentro do heredograma. Ok? Beleza? Muito bem. Regras de resolução. Professor, peguei um heredograma. Como eu faço para identificar se os indivíduos aqui afetados pela característica em estudo, se a tal característica em estudo é dominante ou recessiva? Eu vou te dar a regra básica número 1, tá? Para você definir isso. Você vai procurar no heredograma 2 situações de casamento, ok? Então, passo 1. Determine se o caráter em estudo é dominante ou recessivo. Como fazer isso, professor? Procure no heredograma 2 situações de casamento. Quais são as 2 situações de casamento? Eu tenho aqui, nesse exemplo 1 aqui, do desenho do heredograma, um casal de indivíduos que estão sendo afetados por uma característica em estudo. Tá certo? E tem uma outra situação de heredograma onde o meu casal é normal, mas apresentam filhos afetados pela característica em estudo. Se eu olho para o heredograma e encontro um casal afetado, tendo filhos normais, o caráter afetado, que representa o caráter em estudo, é dominante. Se eu tenho um casal de indivíduos normais que tem filho afetado, então o caráter afetado é recessivo. Os pais são heterozigotos e o indivíduo recessivo ele é homozigoto recessivo, azinho, azinho. Ok? O heredograma não fecha de uma outra forma. Olha só, se você considerar esse caráter aqui, desse primeiro caso do heredograma, como sendo um caráter recessivo, todo recessivo é puro, esse indivíduo aqui é azinho, azinho, esse indivíduo aqui é azinho, azinho, então os filhos aqui são portadores do gene azão. Como você explicar a presença de gene azão em filhos legítimos de um casal onde eles são recessivos? O heredograma não bate. O heredograma só bate se o caráter em estudo, nessa representação aqui, ele for um caráter dominante, os pais são heterozigotos e os filhos, então, são portadores do caráter que é recessivo. Mesma situação desse lado, eu tenho aqui pais normais heterozigotos que tiveram filhos recessivos, afetados, então, pela característica em estudo. Quando você vai para o nosso heredograma exemplo, olha o que você verifica. Casal 1, 2 da geração 1, um não apresenta o caráter afetado e o outro apresenta o caráter afetado. O que esse casamento me diz? Nada. Eu vou para o casamento 1, 2 da geração 2, mesma coisa, não me diz nada. Agora, quando eu chego no casamento 2, 3 da geração 3, eu percebo que o casal teve o segundo filho aqui, tá, afetado pela característica em estudo. Então, isso é um caso clássico de heredograma, de genealogia, onde o caráter em estudo ele é recessivo. Uma vez definido quem é o caráter recessivo, ok? Então, você já sabe de antemão que os indivíduos 2 da geração 1, o indivíduo 2 da geração 2 e o indivíduo 2 da geração 4 são azinho, azinho. Todos os demais indivíduos envolvidos na genealogia são indivíduos portadores do caráter dominante. Só que, sendo esses indivíduos portadores do caráter dominante, o indivíduo pode ter genótipo homozigoto, azão, azão, pode ter genótipo heterozigoto, azão, azinho. E aí, Billy Paul, como é que fica? Segundo ponto para você resolver o heredograma. Entre os indivíduos portadores do caráter dominante, quem é homozigoto ou heterozigoto? Pronto, então você tem que determinar isso muitas vezes para resolver o seu heredograma. Professor, beleza e tal. E se eu não puder afirmar, se você não puder afirmar, deixa em aberto. Ok? Só um minutinho que a bateria aqui ameaçou acabar. Deixa eu colocar o carregador do notebook. Ok? Só um minutinho. Colocamos rapidamente aqui para evitar que a bateria acabe.
Pronto, ok? Beleza? Certo, pessoal? Então, eu preciso, agora que eu sei que o caráter representado no heredograma é recessivo, eu preciso definir agora a homozigose ou heterozigose, tá? Dos indivíduos que são portadores do caráter dominante, se possível. Por que, professor, se possível? Em heredogramas, você só afirma quando pode provar. Entendido? Se você vê uma situação em que o indivíduo resultante, o indivíduo filho de um cruzamento, por causa do cruzamento dos pais, ele pode ser homozigoto ou pode ser heterozigoto, então você coloca apenas azão traço. Entendido? Você não tem como afirmar, deixe em aberto. Beleza? Feito isso, você vai para o terceiro passo, que é resolver o que está sendo pedido a nível de seu heredograma, de sua representação genealógica. Ok? Beleza? Vamos ver como isso acontece? Vejamos então alguns exemplos clássicos. Então eu tenho aqui, ó, o exemplo 1. Na genealogia a seguir, os indivíduos que manifestam uma determinada doença hereditária são mostrados em azul. Com base na análise da mesma, assinale a ou as proposição ou proposições correta ou corretas. Então ele dá o heredograma aqui. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ora, o caráter representado no heredograma é dominante ou recessivo? O que é que você tem que fazer? Duas situações de casamento. Casal afetado tendo filho normal, casal normal tendo filho afetado. Se casal afetado tem filho normal, caráter afetado dominante. Se o casal é normal e tem filho afetado, caráter afetado é recessivo. Ok? Muito bem. Aí você olha para cá e você vê que o casal 1-2, um é normal, o outro é afetado. O casal 3-4 da geração 1, um é normal, o outro é afetado. Não vai dizer nada para você. Mas quando você chega aqui no casal 3-4 da geração 2, você percebe que o casal 3-4 é normal, mas tem a filha 4 que é afetada pela característica em estudo. O que isso nos diz? Isso nos diz que o caráter que está sendo estudado, que está sendo analisado nesse heredograma, é um caráter recessivo. Agora, o que é que eu faço? O que sobra, eu sei que são portadores do caráter dominante. Homozigotos ou heterozigotos, professor Billy Paul? Vamos preencher o heredograma. Eu sei que o indivíduo 1, ele é portador do gene dominante azão, ok? O indivíduo 2 é azinho, o indivíduo 3 é portador do gene dominante azão, 4 é o indivíduo recessivo azinho. Professor, por que o senhor deixou em aberto aqui os genótipos do indivíduo 1 da geração 1 e o genótipo do indivíduo 3 da geração 1? Olha só, se você observar o casal 1-2, o filho 1 da geração 2 deste casal aqui, tá? Ele é heterozigoto azão-azinho. Tá certo? Ele recebeu o azão do pai, porque o caráter é dominante, o caráter normal, mas recebeu o azinho da mãe, tá? Que é o caráter recessivo, o caráter em estudo, tá? A mãe é recessiva, caráter recessivo só se expressa se o gene tiver em dose dupla, ok? Ele recebe um gene azinho de sua mãe, porque a mãe só tem azinho para dar. E ninguém dá aquilo que não tem, você só dá aquilo que tem para dar. Entendido? Por isso que ele é obrigatoriamente heterozigoto. Agora, o pai dele, o indivíduo 1, se ele for azão, impede o nascimento de 1-2, que é filho do casal? Não. Se for heterozigoto, azão-azinho, impede o nascimento de 1-2, que é filho do casal? Também não. Então, se está bom para ambas as partes, eu deixo em aberto. Não tenho como afirmar com absoluta certeza se o indivíduo 1 da geração 1 é homozigoto ou é heterozigoto. Mesma coisa do indivíduo 3 da geração 1. Observe aqui, o casal tem a filha 2 e tem o filho 3 da geração 2. Ora, quais são os genótipos de 2 e de 3? São heterozigotos. Tá? Eles receberam o gene dominante do pai e receberam o gene recessivo de sua mãe. O indivíduo 4 aqui, tá? Não pertence à família. O indivíduo 4, olha só, ele entrou aqui nessa família, se casando com o indivíduo 3, 2. Qual o genótipo do indivíduo 4? Eu sei apenas, tá, que ela é azão inicialmente, ok? Deixa em aberto, não. Eu observo que a filha 4 do casal é azinho, ok? Olha só, é azinho, a filha 4 do casal. Então, consequentemente, ó, os pais têm que ser heterozigotos. Os indivíduos 1-3, 2-3 e 3-3
Observe que eles estão com os genótipos em aberto. Eu não posso afirmar se eles são homozigotos dominantes ou se são heterozigotos. Até porque, fazendo o cruzamento aqui de seus pais, ó, azão, azão ou azão, azinho. Ok? Beleza? Aí vamos lá. Qual é a questão número 1 que ele faz com relação a esse heredograma? Na genealogia estão representadas 2 gerações. Falso. Está representado 3 gerações. Geração 1, geração 2, geração 3. Próxima questão. O padrão de herança desta doença é autossômica dominante? Não. Falso, nós vimos que é autossômica recessiva. Próximo item. Os indivíduos 1 da geração 1, 3 da geração 2 e 3 da geração 3 podem ser homozigotos. Vamos lá. 1 pode ser homozigoto? Pode. Olha lá. 1 pode ser homozigoto e está com o genótipo em aberto. 3,2 pode ser homozigoto? 3, cadê ele? 3, 2 não, é obrigatoriamente heterozigoto por causa de sua mãe e por causa da sua filha, ok? Que são recessivas. Então tá falsa também a alternativa. Próximo item. Do casamento consanguíneo apresentado na genealogia, existe 33,3% de possibilidade de nascer um descendente com a doença. Ok? Confere ou não confere? E aí eu me deparo com a seguinte situação. O indivíduo 3, da geração 3, tá, é o indivíduo que não tem genótipo definido. O indivíduo 4, da geração 3, eu sei quem é. É um indivíduo recessivo. E aí, o que eu faço, professor? Como é que fica a nossa situação aqui? Muito bem. Eu preciso, ora, o que o indivíduo 3 precisa ser para que possa, com o indivíduo 4, ter uma filha recessiva, né? Porque a questão, ele diz o quê? Tá? Ser um descendente com a doença. A doença, ela é recessiva. Tá? Tem que estar nesse indivíduo o gene em dose dupla. Se tem que estar em dose dupla, o gene tem que estar presente no pai e tem que estar presente na mãe. Da mãe está, no pai pode estar ou não. Qual a probabilidade, então, de 3 ser um indivíduo heterozigoto, que é o que eu preciso para que ele possa, com o indivíduo 4, ter uma filha recessiva? Tá? Vamos, então, para a resolução nesse quadro aqui. Veja bem, probabilidade de 3 ser heterozigoto é a primeira coisa que eu preciso calcular quanto a essa questão. Vamos lá. Quem são os pais do indivíduo 3? É o casal 1-2 da geração 2 que tem genótipo definido. Então, vamos fazer o cruzamento do indivíduo 1-2 com o indivíduo 2-2 que são heterozigotos. Resultado do cruzamento dá azão-azão, azão-azinho 2 vezes ou azinho-azinho. Ora, qual a probabilidade de 3 ser heterozigoto? Quantos eventos favoráveis eu tenho para 3 ser heterozigoto? Eu tenho 2. Quantos eventos são possíveis? 3. Porque o indivíduo 3 da geração 3, ou ele é homozigoto dominante, ou ele é heterozigoto. Ele não pode ser azinho-azinho. Azinho-azinho é impossível para o indivíduo 3 da geração 3, porque o heredograma já disse para você que esse indivíduo ele é portador de um gene dominante azão, pelo menos um gene dominante azão. Entendido? Então você descarta, quando você faz o cruzamento para verificar a probabilidade, eventos que são impossíveis para o indivíduo que você está probando devido a uma informação que diz isso para você. Ok? Ficou claro essa situação? Ok? Beleza? Agora, ó, descartei aqui porque é impossível, é 2 para 3. 2 eventos favoráveis, azão-azinho, que é o que eu estou probando, para 3 eventos que são possíveis, azão-azão e azinho-azinho. Agora, o que é que eu faço? Faço o cruzamento 3-3, 4-3, coloco o indivíduo 3-3 como heterozigoto, porque eu já calculei a probabilidade dele ser, faço então o cruzamento e verifico que ou dá indivíduo azão-azinho, que é normal, ou dá indivíduo azinho-azinho, que é afetado. Ele perguntou a probabilidade de indivíduo afetado, deu quanto? 1,5, 50%. E aí, qual é a minha probabilidade total? Será 2/3, a probabilidade de 3 ser heterozigoto, vezes 1/2, a probabilidade da criança ser afetada. Calculando isso, eu vou ter como resultado o quê? 2/6, simplificando 1/3. 1/3 é a mesma coisa que 33,3%. Então a nossa alternativa lá ela é verdadeira, a nossa alternativa está correta.
Um exemplo bem básico, mas um exemplo fantástico sobre heredogramas. Vamos para mais um? Exemplo 2. No heredograma abaixo, os símbolos escuros representam indivíduos que possuem uma anomalia. Considere as seguintes afirmativas sobre esse heredograma. Primeiro, a anomalia é condicionada por um alelo dominante? Todos os indivíduos que apresentam a anomalia são homozigóticos? O único indivíduo que não pode ter seu genótipo definido é o indivíduo 4 da geração 1? É correto que se afirma apenas em. Aqui nós temos o heredograma, precisamos preencher o heredograma. O caráter em estudo é dominante ou recessivo? Então você olha aqui para o casal 1, 2, eu tenho um casal normal que tem a filha 1 e o filho 3 afetados. Então o caráter afetado é recessivo. Preenchendo o heredograma, o casal 1, 2 é heterozigoto, o indivíduo 3 aqui é recessivo, azinho, azinho, o indivíduo 4 aqui também será heterozigoto, tá? Por quê? Porque os indivíduos 5 e 6 são recessivos, tem que ter azinho de um lado, tem que ter azinho do outro. O indivíduo 1 da geração 2 é recessivo, azinho, azinho, o indivíduo 2 aqui é dominante, azão, traço, tá? Eu não tenho como afirmar se ele é homozigoto, ou melhor, se ela é uma mulher homozigota ou se é uma mulher heterozigota, tá? Ó, fazendo o cruzamento dos pais, pode dar azão, azão e pode dar azão, azinho. Percebeu? 3 é recessivo, azinho, azinho. 4 também é heterozigoto, porque recebe um genazinho de seu pai. 5 e 6 são recessivos. O casal 1, 2 aqui, da geração 3, são heterozigotos. Cada um deles recebeu um gene recessivo, azinho, de seu pai. Pronto, fechamos o heredograma. A anomalia é condicionada por alelo dominante? Errado. Todos os indivíduos que apresentam a anomalia são homozigotos? Todos os indivíduos são. Olha lá, o caráter recessivo, gene recessivo só atua se está em dose dupla. Então eles são puros. Todos os indivíduos que apresentam anomalia são homozigotos, certo? O único indivíduo que não pode ter seu genótipo definido é o indivíduo 4 da geração 1. Está aqui o indivíduo 4 da geração 1, ele tem seu genótipo definido, ela é uma mulher heterozigota, com certeza por causa dos filhos 5 e 6 que são recessivos. Então ficamos com a letra B. A questão 2 é a única alternativa correta que responde a nossa questão do exemplo 2. Vamos mais um? Vamos. Exemplo 3, professor. Renata, o indivíduo 1,3, cuja avó materna e avô paterno eram albinos, preocupada com a possibilidade de transmitir o alelo para o albinismo a seus filhos, deseja saber qual a probabilidade de ela não ser portadora deste alelo. Assinala a alternativa que responde ao questionamento de Renata. Olha só, probabilidade de ela não ser portadora deste alelo, já que a sua avó materna e o seu avô paterno eram albinos. O albinismo você sabe que é um caráter recessivo. Se você não sabe, fique sabendo e você tem que saber. Algumas heranças genéticas, eu vou mostrar aqui até o final dessa aula, você deve perceber que eu tenho que saber, porque são as heranças mais comuns. E o albinismo é muito falado, cai demais em prova questões envolvendo o albinismo. Então você já deve ter em mente de que o albinismo é um caráter recessivo e o caráter normal é um caráter dominante. Aqui ele dá o heredograma para a gente sabe que os indivíduos 1 e 4 do heredograma, que são avós de Renata, são albinos. Então o indivíduo 1 é azinho, azinho, 2 será azão traço, 3 será azão traço, 4 é azinho, azinho. Os pais de Renata são heterozigotos, tá? Porque receberam cada um deles um gene azinho do seu respectivo pai. E do outro lado, da respectiva mãe, tá, que são, no caso, os avós de Renata. Só que você percebe que, cruzando aqui os pais de Renata, Renata pode ser tanto homozigota, azão, azão, como pode ser heterozigota, azão, azinho. Renata só não pode ser albina, porque o heredograma está dizendo para você que ela é normal. E o que ela quer saber, a pergunta que ela fez, foi exatamente isso. Né? Como é que eu sei, qual a probabilidade de eu não ser portadora do alelo para o albinismo, já que os meus pais são portadores do alelo para o albinismo? Tá? Vamos resolver? Vamos lá. Olha só, Renata é um indivíduo 1,3, tá certo? É um indivíduo que não tem genótipo definido, tá?
Pais de Renata. O indivíduo 1,2, que é heterozigoto, o indivíduo 2,2, que é heterozigoto, fazendo aqui o cruzamento com a probabilidade de Renata não ser portadora do alelo para o albinismo. A única possibilidade é ela ser azão. Quantos eventos favoráveis eu tenho para azão? Apenas um. Quantos eventos são possíveis? 3. Então a probabilidade de Renata não ser portadora do gene para o albinismo, que nesse caso ela tem que ser homozigota dominante, será de 1/3, letra, tá? Letra D. Você descarta azinho, porque o heredograma já diz para você que Renata ela é normal, pigmentação da pele normal. Ok? Continuando aí, vamos lá, dicas importantes. Pronto, para a gente fechar a nossa aula de heredogramas. Primeira coisa sobre dicas importantes, heredograma dominante. Conselho para você, só aplique esta regra se você não encontrar as situações de casamento propostas que permitem você identificar se o caráter em estudo é dominante ou se o caráter em estudo ele é recessivo. Se você não encontrar a situação de casamento, você faz isso que eu vou lhe dizer agora. Geralmente, quando um caráter em estudo se expressa em todas as gerações, você diz que o heredograma é um heredograma dominante. Perceba que, geração 1 tem o indivíduo portador do caráter em estudo, geração 2 tem indivíduo portador do caráter em estudo, geração 3 tem indivíduo portador do caráter em estudo. Nessa situação, então, o que é que você diz? O caráter em estudo é dominante. Professor, muito mais fácil assim, mas há situações em que você vai encontrar o heredograma, você vai ver que se repete em todas as gerações, mas tem uma situação de casamento lá que define a recessividade do caráter. E aí, se você for por essa regra, você vai errar. O padrão é o quê? Procure as situações de casamento. Não encontrou nenhuma situação de casamento que permita você definir, veja se o caráter em estudo aparece em todas as gerações. Se aparecer, o caráter em estudo é então dominante. Vamos dar os exemplos de heranças mais comuns que surgem nos heredogramas e que você não pode esquecer. Uma delas chama-se braquidactilia, a outra é a neurofibromatose, tá? Neurofibromatose, peraí só um minuto, voltei aqui, dei uma mancadinha, deixa eu voltar lá. Pronto, tá aqui, dicas importantes. Pronto, ok? Neurofibromatose. Aí temos, não era isso que eu queria. Ok, pronto, é isso aí. Acondroplasia e polidactilia. Esses são os casos específicos de heranças que são dominantes a nível de heredograma. Professor, o que é a braquidactilia? A braquidactilia é essa situação aqui, o indivíduo que apresenta dedos curtos, ok? Dedos curtos. Então, olha só, tá aqui a mão, tá aqui o pé, você percebe que o tamanho dos dedos, visualmente, você tem a percepção de que tem alguma coisa desproporcional aí. E essa alguma coisa desproporcional é exatamente o tamanho dos dedos, que está um pouco menor em relação ao padrão do restante dos membros. Ok? Beleza? A outra situação é a neurofibromatose. Neurofibromatose são tumores na pele do indivíduo, tumores benignos, múltiplos, muitos tumores, que dão o aspecto da pessoa de uma árvore. Né? Você olha para essa senhora aqui, tá? Que tem os tumores espalhados por todo o corpo, dá para você ver claramente isso aí. Esse cidadão aqui, que o rosto dele está todo estourado, cheio de tumores. Tumores benignos, não são tumores cancerígenos, que vão caracterizar uma neoplasia. E o caso mais clássico no mundo inteiro de neurofibromatose é o caso desse rapaz aqui, que era conhecido como homem-elefante. Okay? Eu acompanhei o caso dele pelo The History, foi pela NetGeo, tá? E uma equipe de médicos preocupados com ele, se sensibilizaram com a situação dele e resolveram então fazer a cirurgia para retirar esse grande tumor aqui que ele tinha, característico da neurofibromatose, parecido com a tromba de elefante, por isso que ele era conhecido como homem-elefante. Pesava 3,5 kg essa estrutura aqui no corpo dele. Houve alguns cientistas, alguns médicos, aliás, de cirurgia plástica para reconstituir a face dele.
Eu não acompanhei o outro documentário que mostra o pós, como é que ele ficou, mas acredito que ele está hoje muito diferente do que era, entendido? Mas é o caso mais comum, o caso mais clássico de neurofibromatose. Aí nós temos o quê? A acondroplasia, que é um tipo de nanismo, chama-se nanismo rizomélico. Por quê? Porque ele deixa um indivíduo desproporcional. Olha só esses dois garotos aqui, ó. Tá? São dois irmãos. Então você percebe o seguinte, ó, cabeça e tronco são normais, tá? Para o respectivo corpo das duas crianças. Mas os membros, perceba que os membros eles são bem mais curtos. Tá? Então, na verdade, é um encurtamento dos membros. O gato, ele ficou bonito, né? Ficou um gato rebaixado. Percebeu não? Um gato rebaixado. Olha aí, ficou legal. É uma situação de acondroplasia, tá? Que é uma herança dominante. E a outra herança, polidactilia, que é muito comum também a polidactilia em termos de provas, um indivíduo que tem mais de 5 dedos nas mãos, mais de 5 dedos nos pés. Olha só esse indivíduo aqui, tem dedo pra caramba. Tá certo? Muito bem. A outra situação específica é a situação do heredograma recessivo, ok? O heredograma recessivo, geralmente quando o caráter em estudo salta gerações. Então você olha para o heredograma, não tem a situação de casamento que define isso, embora no nosso heredograma do exemplo tenha, mas podia ser que não tivesse. Então se salta gerações, ó, na geração 1 apareceu, na geração 2 não apareceu, apareceu na geração 3. Então isso aí caracteriza o heredograma recessivo. Exemplo de heranças que são recessivas que você deve saber, tá? O que é que a gente pode exemplificar? O albinismo, a fibrose cística e a doença de Tay-Sachs. O albinismo, que é o mais conhecido caso de herança recessiva, a ausência de melanina, que é o pigmento que dá a tonalidade da pele. Agora, perceba que essa menina aqui, ela ficou bonita com o albinismo, tá vendo? Os olhos azuis aqui, tudo show de bola. Aqui eu tenho um menino, casal de indivíduos negros, às vezes é uma pergunta que o aluno faz. Indivíduos negros, professor, pode ter uma criança albina? Claro que pode. Tá? Os indivíduos pais são portadores do gene para o albinismo, que, quando em dose dupla, tá, impede, então, a produção de melanina, que é o pigmento que dá a coloração da pele. Professor, animal albino, ó, cobra albina, jacaré albino. Professor, posso ter albinismo em planta? Sim, claro que sim, mas a planta ela não ultrapassa a fase de germinação. Entendido? Não ultrapassa a fase de germinação. Acabando a reserva de nutriente dos cotilédones, e a planta agora terá que fotossintetizar para continuar o seu desenvolvimento, ela definha e morre, porque a falta de pigmento na planta significa ausência de clorofila. E as plantas são autotróficas, dependem disso para produzir seu próprio alimento. Ok? Pode ocorrer, professor? Pode. Qual a resposta se você pega uma questão assim? A planta não ultrapassa a fase de germinação. Entendido? A outra herança é a herança doença de Tay-Sachs. Tá? A doença de Tay-Sachs é uma doença que está relacionada à insuficiência da enzima hexosaminidase A, que é uma enzima lisossômica, presente nas células nervosas, o que gera o acúmulo de gangliosídeos, que é um tipo de lipídio, no sistema nervoso central, e esse acúmulo desses gangliosídeos aí, tá, são extremamente danosos ao processo de desenvolvimento neurológico, o que faz com que o indivíduo tenha desenvolva um quadro de demência extremamente grave e o seu óbito ocorre até os 2 anos de idade. Tá? É uma doença recessiva também que cai bastante em prova. E o último caso é a fibrose cística. Fibrose cística dá a nível pulmonar, pode acontecer também a nível pancreático. O indivíduo secreta uma grande quantidade de muco aqui, tá? Que esse muco bloqueia, por exemplo, os canais pancreáticos ou então bloqueia os alvéolos pulmonares, impedindo a difusão de gases na hematose. Fibrose cística, que também é uma herança recessiva. Ok, galera? Beleza? Então, esse aqui é todos os detalhes importantes sobre a parte de heredogramas. Entendido? O que você deve saber. Tem mais alguma coisa, professor? Tem, tá? Que são os heredogramas que representam heranças ligadas ao sexo. Como fazer para identificar isso?
quando nós estudarmos aqui no nosso curso de genética as heranças ligadas ao sexo, iremos trabalhar exemplos envolvendo heredogramas de doenças ligadas ao sexo. Vá na descrição do vídeo, tá certo? Baixe o seu Biomap, vá na descrição do vídeo, baixe o seu Bioese com gabarito. Existem duas listas importantes lá, uma de nível médio, outra de nível um pouco mais difícil, mas está tudo gabaritado lá bonitinho. Qualquer coisa você se comunica comigo, aí na descrição tem os locais onde você pode encontrar o meu contato, tá? Outra coisa, se você ainda não baixou o seu dossiê Enem 2020, que faz um levantamento de todas as questões, de todas as disciplinas que caíram no Enem nos últimos 10 anos, baixe, e é um excelente ferramental para você priorizar no seu planejamento de estudo o que vai estudar. Teremos aqui no nosso canal uma aula específica falando sobre este planejamento de estudo, um planejamento extremamente eficiente e eficaz, com acompanhamento gráfico dos seus rendimentos, mostrando sua evolução à medida que você trabalha as listas de exercício, tá certo? Não perca, mas vá na descrição aí, baixa o seu dossiê, tem o link lá para você baixar. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!